Ser ou Não Ser podcast. Portanto, sejam muito bem-vindos ao podcast Ser ou Não Ser. E estamos aqui hoje com o terceiro episódio para completar a nossa trilogia de podcasts. E hoje iremos abordar o tema da participação política convencional. Para isso, trouxemos a Ana como nossa convidada, que é afiliada do PAN pelo Distrito de Aveiro. Portanto, seja muito bem-vinda e comecemos então por conhecer mais um pouco sobre o teu percurso. Então, o que é que te levou a afiliares ao PAN? Olha, muito obrigada por me estás a receber neste espaço. E sem mais demoras, eu afiliei-me porque eu sempre fui uma pessoa de causas e sempre estive ligada a algum tipo de movimento, seja na causa ambiental, seja na causa animal ou até mesmo na questão da causa social. Sempre tive um gosto peculiar em observar e analisar o que me rodeava e acabei por ingressar na Sociologia, foi o que me apaixonou. E depois também, derivado a um episódio pessoal, acabei por evoluir os meus estudos na área do envelhecimento. Portanto, para mim, tudo está muito interligado. E depois senti que tinha uma necessidade de estar mais presente politicamente, ser mais ativa politicamente. Eu questionei-me como é que eu poderia fazer isto, além de já estar envolvida em associações e assim. E então pensei, vou analisar o que é que há por aí e acabei por convergir com muitas ideias do PAN e acho que foi isso que me levou a afiliar-me no PAN, de certa forma. Ok, perfeito. E porquê é que em Aveiro em específico, onde a representação ainda é um desafio, em oposição, por exemplo, a Castelo Branco, de onde és natural? Quer dizer, és natural da Covilhã, mas Distrito de Castelo Branco. Eu sou natural da Covilhã, mas eu quando ingressei no meu mestrado, eu mudei de sítio, mudei-me para Aveiro e eu senti que seria necessário, além de me juntar a um partido e de ser mais ativa e ter uma voz, de estar perto de uma equipa. E infelizmente em Castelo Branco não existe uma equipa fixa e então eu decidi, e também em conversação com a equipa distrital de Aveiro, acabei por ficar filiada em Aveiro e o que para mim era o que me faria mais sentido. Eu hoje estou enquadrada na Juventude de Aveiro e na Juventude PAN, que é a Juventude Nacional, e também depois fui convidada pela Comissão Política Distrital a fazer parte da equipa, onde eu agora estou enquadrada. Entrando agora pelo tópico mesmo concreto, sobre o que é a participação política convencional, normalmente quando nós falamos em participação política, muita gente pensa automaticamente em votar. E com razão. Mas não é só isso. É evidente na literatura que a participação política pode assumir várias formas, mas hoje, como já foi dito, vamos nos focar na participação política convencional, que aborda essencialmente as formas institucionais reconhecidas e aceitas pelo sistema político, como votar, participar em campanhas eleitorais, entrar num partido político. Mas é curioso que mesmo estas formas mais simples, como votar, ainda não chegam a toda a gente. Há quem vote sem sentir que tem real influência e há quem sequer se sinta representado para querer participar. E aqui reside a essência do problema. A democracia precisa de cidadãos que sejam ativos, em que a pessoa não só possui os direitos e deveres, como também os exerce de forma consciente e propositiva, mas muitas vezes os próprios mecanismos do sistema acabam por empurrar as pessoas para a passividade e alheamento. Isso é ainda visível em zonas afastadas do centro político decisório. Portanto, posto isto, temos alguns autores na literatura como Marshall e mais tarde Bateman que defendem que a cidadania plena só existe quando é exercida de forma ativa. Porém, a cidadania passiva é muitas vezes promovida por sistemas centralizados ou distantes que tendem a limitar os cidadãos ao papel de receptores ou até espectadores. Portanto, quanto a Portugal, tu crees que o modelo de participação predominante hoje, especialmente fora dos grandes centros, como por exemplo Aveiro, apesar de estar relativamente perto, aproxima-se mais de uma cidadania ativa ou passiva? E como é que isso se reflete na forma como as pessoas encaram a política? Olha, no meu ver, a forma como se participa, e tendo em conta a posição do interior, está mais próxima de uma cidadania passiva. Embora saibamos e tenhamos um sistema democrático consolidado, onde o voto é garantido e, de certa forma, amplamente exercido, muitas pessoas continuam a sentir que esse é o único espaço de intervenção real. E fora do ciclo eleitoral há muito pouco envolvimento direto nas decisões políticas e nota-se até uma certa distância entre os cidadãos e os centros de poder. E esta distância é mais evidente, lá está, em zonas interiores.
havendo de certa forma até uma cultura de resignação, onde muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que sentem que nada muda ou que os políticos estão longe de tudo e não ouvem, e isso alimenta uma postura mais espectadora do que propriamente interventiva. E este afastamento vai, de certa forma, contribuir para uma visão de política como até algo dos outros, e não como um espaço onde cada um pode e deve ter a sua voz. E é aqui que se vê o perigo da questão da cidadania passiva, quando o cidadão deixa de ser agente de mudança e passa apenas a ser um receptor de decisões, acaba por se perder o dinamismo essencial à democracia. E eu acho que para ultrapassar isto será necessário reforçar alguns mecanismos de proximidade e até de participação e que, de certa forma, que também aproximem os jovens à política desde cedo. É imprescindível, e para terminar esta questão, é imprescindível haver mais investimento em literacia política, sobretudo, porque acho que também só assim será possível construir até uma cidadania mais ativa, onde as pessoas não só conhecem os seus direitos e deveres, mas que também, de certa forma, se sintam motivadas e capacitadas para o exercer. Então, fazendo aqui uma ponte interessante entre este tópico e, de facto, as barreiras institucionais à participação que existem em Portugal, mesmo quando há vontade do povo participar, nem sempre o sistema político acaba por facilitar isso. Portanto, em Portugal, o nosso sistema eleitoral, apesar de proporcional, tem algumas limitações que acabam por penalizar os partidos mais pequenos. Por exemplo, o PAN, especialmente fora dos grandes centros urbanos. O que acaba por acontecer um grande foco do partido em Lisboa, por ser o único sítio onde, de facto, são realisticamente elegíveis. Portanto, Portugal, ao ter a questão do método D'Hondt e desse método sistematicamente favorecer os partidos maiores, até que ponto acreditas que esta estrutura atual desincentiva a participação de quem vota em partidos pequenos e nunca vê o resultado? Ou seja, estamos perante uma incentivação sistémica ao voto útil. E, seguidamente, tu achas que a criação de um círculo único nacional, que é algo que eu pessoalmente acho justo, portanto, também é proposto por alguns especialistas e partidos, será que isso seria uma solução mais justa? E, em último lugar, isso mudaria a forma como o PAN trabalha localmente? Por exemplo, se o círculo fosse único, haveria possivelmente a criação de mais estruturas locais ou secções do partido no interior e a criação de mais engajamento e mais envolvimento direto por parte da população? Sim, eu acho que a criação de um círculo único nacional seria, e vou em concordância contigo, uma solução muito mais justa, sobretudo para garantir representação e muito mais fiel da diversidade política em Portugal. Sabemos que o atual sistema tende a beneficiar os partidos maiores e prejudica seriamente os mais pequenos, como é o exemplo do PAN, e especialmente nos distritos com poucos mandatos, onde muitas vezes só há espaço para os dois maiores partidos, por exemplo. Exatamente. Desculpa interromper, mas isto é mesmo assim porque foi de facto o PS, o PSD e o CDS na altura que aprovaram a Constituição de forma a favorecerem-se a si próprios. Exato. Sim. E lá está, isto depois acaba por criar um fenómeno do chamado voto útil, que vai desincentivar as pessoas a votar em partidos com que até se possam identificar mais, porque sentem que esse voto até será perdido. E a longo prazo isso acaba por minar a confiança no sistema democrático e afasta muitos eleitores. E aqui o PAN, no seu programa eleitoral para as legislativas e também ao longo do tempo, tem defendido uma alteração à lei eleitoral da Assembleia da República para se garantir a criação de um Círculo Nacional de Compensação, sendo que no sistema que nós temos atualmente faz com que cerca de 500 mil de votos válidos não sirvam para eleger qualquer deputado. Então, eu acho que um círculo renovado deste tipo depois poderia permitir que cada voto, neste caso, tivesse o mesmo peso em todo o território nacional, o que não acontece hoje. E acho que para mim seria um passo muito importante e em frente para a construção de uma democracia mais inclusiva e, sobretudo, mais representativa. Exato, eu acho que não só iria, neste caso, desincentivar o voto útil, como também aumentar a representatividade em cada um dos círculos. Sem dúvida. E então acreditas que isso favorecia a criação de mais estruturas locais ou secções do partido no interior e então, possivelmente no teu caso, se te fosse possível afiliares por Castelo Branco, em vez de seres, entre aspas, forçada, não é bem esta a palavra, mas dá para entender, afiliaste numa zona mais litoral? Sim, sem dúvida. Assim, se tivermos um sistema mais proporcional, como este exemplo do Círculo Nacional de Compensação que o PAN propôs, teria um impacto muito positivo no trabalho local, tendo em conta partidos mais pequenos como o PAN.
E atualmente nós sentimos muitas vezes que é difícil justificar a criação ou até a manutenção de estruturas locais, em zonas onde sabemos que há partido que nos vai ser impossível eleger. E não é por falta de trabalho ou de apoio, mas por causa de uma lógica de um sistema que foi feito assim, que foi determinado assim. E lá está, neste momento, nós não temos uma estrutura local em Castelo Branco. E isto criaria talvez um incentivo real para investir na construção de equipas no interior, em zonas mais afastadas dos grandes centros, e isso, de certa forma, poderia até levar a uma fomentação de mais participação e onde as pessoas sentissem que realmente o seu voto faz diferença e que até se calhar estariam mais predispostas a estar disponíveis para se envolver, e isto também poderia ajudar a descentralizar a política, que lá está, continua a ser muito centrada em Lisboa e no Porto. E era muito importante dar mais voz a quem vive fora destes grandes centros. Ora, tudo isto então levanta uma questão muito importante. Será que basta haver eleições para dizer que vivemos numa democracia de qualidade? Há teóricos como o David Beetham que propõem algo interessante. É dito que não chega a medir uma democracia só com base na existência de eleições ou no funcionamento das instituições. As democracias têm sim de ser avaliadas com base na qualidade da participação política que elas oferem. Uma democracia de qualidade deve então permitir que a participação dos cidadãos seja feita de forma efetiva, informada e influente. Se só vamos às urnas de 4 em 4 anos e depois sentimos que não há mais mecanismos feitos para nós participarmos, ou seja, canais de participação entre a sociedade civil e o Estado, é posta a questão se de facto os cidadãos sentem que têm poder real. No caso dos distritos menos populosos, essa ideia torna-se particularmente relevante, porque as pessoas, ao estarem afastadas do centro das decisões e, inclusivamente, sentirem-se afastadas, ou se apenas votam e nunca veem um deputado do seu partido a ser eleito, então podemos perguntar, realmente estão a participar? Sim, porque estão a ir às urnas e a votar, mas não estão a ser ouvidas. O Beetham, como já referi, fala na importância da participação para além do voto. Que outras formas de participação achas que deviam ser mais incentivadas localmente? Eu acho que, como deves ter notado, e também pelo início da nossa conversa, eu concordo totalmente com esta perspectiva deste autor. Eu acho que a democracia não se esgota nas eleições. Ela vive de uma participação contínua e significativa por quem participa. E localmente eu acho que há várias formas de participação que deveriam ser muito mais incentivadas. Por exemplo, assembleias participativas e orçamentos são até mecanismos que possam ser interessantes porque dão às pessoas a possibilidade de decidir diretamente sobre problemas e investimentos locais. Depois também temos o exemplo das petições e iniciativas legislativas da parte dos cidadãos como ferramentas importantes, mas eu aqui até sinto que haja uma sensação de que possam não ser muito eficazes, ou seja, a perspectiva da população é que pode não ter eficácia suficiente. E outra forma até fundamental seria apostar em candidaturas independentes ou locais, mesmo que não haja a presença total de partidos que possam ser menores. Acho que estas candidaturas independentes poderiam ser importantes, porque acabam por se aproximar da política do território e de realidades concretas. Mas para isto acontecer, eu até sou da opinião de que é essencial criar redes de apoio e até capacitação para quem quer participar. E acho que também não podemos esquecer que a educação é muito importante para a cidadania ativa. E acho que desde cedo nas escolas até se devia promover esta ideia de que temos voz e responsabilidade. E eu até dou aqui um bom exemplo. No município de Valongo, no ano passado, houve um orçamento participativo jovem muito ativo. E isto mostra que com vontade política é possível aproximar os cidadãos das decisões, incluindo os jovens. E acho que a democracia não se constrói só num boletim de voto, constrói-se todos os dias em decisões pequenas onde as pessoas sentem que realmente contam. É uma das, digamos, grandes crises da democracia representativa ao ser o modelo predominante na maioria dos Estados modernos. Arriscamos a questões como a demasia de profissionalização, o risco de elitismo, distância entre eleitores e eleitos. Então, do teu ponto de vista, quais são os maiores obstáculos à participação real em distritos com menor representatividade? Para mim, um dos maiores obstáculos é mesmo aquele sentimento que a participação não serve para nada. Quando alguém vota, e ano após ano, nunca vê um deputado do seu distrito ou do seu partido a ser eleito. E é natural haver um sentimento de frustração. E depois também há a falta de estruturas locais, como nós já falámos aqui, sobretudo em partidos mais pequenos, o que vai limitar muito a mobilização. Sem apoio é difícil organizar eventos, reunir pessoas ou até simplesmente fazer circular informação.
E, por exemplo, nós neste momento, a Comissão Política Distrital de Aveiro e conjuntamente nacional do partido, nós estamos a aplicar um questionário junto aos nossos filiados para que nós possamos aproximar-nos das suas sugestões e das suas preocupações, como também tentar, a partir disto, ter uma maior mobilização e participação e, eventualmente, levar um aumento do nosso partido. Transitando agora para outro tema, se pensarmos na democracia como um ecossistema saudável e plenamente funcional, os partidos são uma peça fundamental, pois são o canal institucional por onde as ideias chegam ao poder. Mas, como já foi discutido, nem todos os partidos estão em pé de igualdade, em igualdade de condições. Temos a questão da teoria pluralista da democracia de Robert Dahl, onde é dito que a democracia é mais robusta quanto mais vozes, interesses e ideologias estiverem a competir dentro do sistema. É então possível extrapolar que a diversidade de partidos é sinal de saúde no sistema, mas na prática os partidos pequenos enfrentam muitos obstáculos, não apenas eleitorais, mas também de visibilidade, financiamento e mobilização. Na tua experiência, quais têm sido os maiores desafios para manter o PAN ativo e relevante aqui no distrito onde és filiada? Olha, eu estou nisto há muito pouco tempo, mas consegui observar aqui algumas coisas. Uma coisa que felizmente nós conseguimos, e tendo em conta agora as eleições legislativas, foi uma visibilidade durante a campanha, ou seja, nós demos entrevistas, fomos acompanhados por imprensa local e nacional, e isso ajudou de certa forma a mostrar o nosso trabalho, mas o grande desafio vem depois das eleições, não é? Quando os holofotes se apagam e acabamos por ter de manter a estrutura local ativa sem os mesmos meios de atenção. Então sabemos que também os partidos mais pequenos têm menos tempo de antena, menos cobertura na imprensa, e isso faz com que seja difícil chegar às pessoas com as nossas propostas e ações. Outro obstáculo que também posso partilhar é talvez, e se calhar o mais fundamental, é a escassez de recursos humanos e financeiros. Em muitos distritos, manter uma estrutura ativa exige muito voluntarismo. As pessoas trabalham, estudam, têm vidas ocupadas e ainda assim tentam contribuir. E isso torna tudo muito mais lento e exigente, além de que não temos sedes físicas em todo o lado, como no caso de Aveiro e Castelo Branco. E por curiosidade, e tendo em conta estas últimas legislativas, o PAN só conseguiu uma subvenção de cerca de 281 mil euros em comparação ao PS, por exemplo, que vai receber uma subvenção de 4 milhões de euros. E isto tudo por causa de um sistema eleitoral injusto, como já aqui discutimos. E depois também temos a questão de quebrar o ciclo do voto útil, que também é muito difícil. Há quem se identifique com os valores do PAN, mas depois acaba por votar num partido maior só por tentar travar o outro. E nesta lógica prejudica a pluralidade, que é o essencial para uma democracia muito mais robusta. E aqui a verdadeira dificuldade não é sermos ouvidos em campanha, mas de certa forma mantermos a nossa força política entre eleições e a meu ver o trabalho local e a proximidade fazem toda a diferença. Sim, isso de facto, quanto à questão económica, é possível ver na grande generalidade dos partidos um declínio dos militantes e da militância em geral, do papel do militante em favor da dependência do recurso do Estado, o que acaba por fomentar este ciclo de dependência do Estado, que nem sempre é positivo. E, portanto, do lado dos cidadãos, sentes que há abertura e interesse em envolver-se com partidos alternativos? Ou ainda existe uma resistência ou desconfiança quando a proposta vem de fora do arco do poder, digamos, tradicional? Eu acho que depende muito do contexto, mas mesmo assim eu sinto que há uma geração mais jovem, mais informada, que está disposta a ouvir novas propostas e, sobretudo, quando vê que há coerência e trabalho sério. Mas ainda existe talvez uma grande barreira cultural. Muitos cidadãos associam a política a um clube fechado, dominado por partidos tradicionais. E em zonas fora de grandes centros há também, de certa forma, um grande ceticismo em relação a partidos novos ou com discursos diferentes. As pessoas acabam por ter medo de promessas que não se concretizam, ou acham que isso é tudo bonito, mas nada vai mudar. Ou, no caso do PAN, também já ouvimos dizer que somos radicais ideológicos, que queremos impor modos de vida, mas não é nada disso. E por isso, acho que o grande desafio é provar com ações locais que estamos presentes, disponíveis e a tentar fazer a diferença. E as pessoas que nos ouvem e que nos veem no terreno, veem que não estamos para sublinhar grandes promessas, mas sim para tentar mudar mentalidades com presenças constantes e trabalho com impacto. Quanto à atualidade e aos desafios e o papel dos jovens,
Um dos grandes desafios das democracias contemporâneas é o chamado gap geracional, onde essencialmente muitos jovens mostram-se interessados por causas sociais, engajam-se em ações cívicas e ambientais, mas mantêm uma distância clara da política institucional, especialmente dos partidos, seja por falta de confiança ou por qualquer outro motivo. Mas este afastamento da política convencional tradicional pode esconder outro fenómeno preocupante, que se trata da apatia política. Isto porque há jovens que não só rejeitam os partidos, como também rejeitam outras formas de participar que são tradicionalmente aceites e consensuais entre a população, como votos, debates e os fóruns de decisão. Isto então levanta uma questão importante. Será que nós estamos a formar cidadãos conscientes e críticos ou apenas voluntários bem-intencionados? Então a pergunta que eu te faria é se concordas com a ideia de que os jovens estão politizados, mas não politicamente envolvidos? Sim, eu acho que vou ter que concordar. Eu acho que muitos jovens estão altamente politizados e preocupam-se com o ambiente, com os direitos humanos, com questões de género, com o futuro, e também estão presentes nas causas, nas lutas, até nas redes sociais, em associações e até manifestações e paradas, como nós vemos através da comunicação social. O que acontece é que muitos não se revêem nos canais formais da política, nos partidos, nos processos burocráticos, em campanhas, e muitas vezes veem isso como algo distante, fechado ou às vezes até desatualizado. Isso acaba por criar uma espécie de desligamento prático, mesmo quando há um enorme envolvimento emocional e ideológico. Então sentes que há de facto uma apatia política real ou apenas uma desilusão com os canais tradicionais de participação? Eu não lhe chamaria apatia. Diria que é mais uma questão de desilusão e frustração, porque apatia seria uma indiferença total e não é isso que nós vemos. O que há é uma geração que quer participar, mas até nem sabe muito bem como, ou não vê resultados quando tenta. E isso leva até a um certo cinismo do para que votar, eles são todos iguais ou nada muda. E, portanto, o problema eu acho que não é falta de interesse, é falta de confiança no sistema. E isso pode ser combatido com mais abertura, mais transparência e mais espaço para participação real, onde realmente os jovens sintam que são levados a sério. Colocando o escopo de volta na questão do interior, e mais especificamente dos jovens, quais achas que são os principais obstáculos para que estes jovens se envolvam mais ativamente na política local? Seja isto falta de informação, de confiança ou de espaços de escuta e representação? Eu acho que os jovens sabem que no interior os desafios são ainda maiores. Há menos estruturas partidárias ou associativas ativas, há menos oportunidades de participação e muitas vezes o acesso à informação clara e próxima. E soma-se a isso o facto de que muitos jovens irem estudar ou trabalhar para fora, o que enfraquece os seus laços com a sua terra e com a política local. E quem fica muitas vezes não se sente representado. Eu diria que mesmo assim os maiores bloqueios são a falta de espaços reais de escuta, a ausência de redes de apoio e de certa forma até uma invisibilidade nas decisões locais. E se nós queremos jovens mais envolvidos, temos de deixar, de certa forma, de lhes pedir paciência e começar a dar mais espaço e mais poder. Para aqui encerrar o podcast, eu gostaria de te pedir uma mensagem final. A minha mensagem final passa por dizer o seguinte: eu acredito que a política começa em pequenos gestos, na forma como cuidamos das pessoas à nossa volta, dos animais com quem partilhamos o planeta e da natureza que nos sustenta. Muitos jovens sentem que a política não os representa, mas a verdade é que só muda quando nós entramos nela com os nossos valores. E se queremos uma política mais justa, mais empática e mais ligada ao futuro, temos de ser parte dela. E por isso, eu deixo o meu convite. Tragam as vossas causas para dentro da política, porque uma democracia saudável precisa de mais vozes. E se cada pessoa acreditar que a sua voz conta, mesmo num lugar pequenino, então já começou a sua transformação. Damos então fim ao podcast Ser ou Não Ser. Esperamos sinceramente que tenham gostado da trilogia toda. Outra vez um agradecimento à convidada por ter vindo cá a expor as suas ideias. E fora de Lisboa, o PAN ainda não conseguiu eleger nenhum deputado. Mas, sinceramente, se os animais pudessem votar, já teríamos maioria absoluta no país. O problema é que, por enquanto, os gatos continuam a abster-se e os cães só votam se lhes derem um osso. Muito obrigado.